A live de hoje é sobre como lidar com a imperfeição, né? Ei, Caio, boa noite. Que coisa boa vocês aqui, gente. Então é como lidar com a imperfeição e assim, por que será que eu resolvi falar sobre esse tema, né, gente? Bem, esse é um tema que eu gosto muito, sabe? E tanto como pessoa, como profissional, como psicóloga. E eu percebo que muitas pessoas dizem que não tem problema com isso, mas na verdade isso aparece muito no consultório, tá? E assim, quando eu vejo as pessoas falando, sabe, de que estão presas em padrões, em ideias de perfeição, sabe? Então, assim, eu percebo que muitas vezes nem é muito consciente, mas aquela dificuldade de lidar com a imperfeição está ali presente numa angústia, numa insatisfação com a pessoa, né, com si mesmo, com as próprias relações. Sabe uma angústia que não passa? Né? E aí a questão volta a todo momento. Quer ver como é que isso faz parte da nossa vida, gente? Em tempos de Big Brother Brasil, por exemplo, já reparou como as pessoas são 880? Ou amam ou odeiam? Vocês já repararam isso? Então, assim, e muitas vezes acontece o seguinte também, tá, gente? A pessoa está sendo considerada perfeita no decorrer do jogo, aí ela dá uma derrapada, comete um erro, tem uma fala infeliz e pronto. De repente, a pessoa passa a ser odiada por todo mundo, ou as pessoas só enxergam aquele erro da pessoa, ou até por gostarem, desconsideram o erro também, tá? E aqui, gente, eu quero deixar bem claro que eu não vou analisar psicologicamente os participantes de Big Brother, nada disso, porque seria uma grande responsabilidade da minha parte, tá? E uma falta de ética da minha parte. É só um comentário que eu tô fazendo, tá bom? Então, porque ali, apesar de um jogo, tá, gente, são pessoas reais, né? E além disso, eu tenho condições de analisar alguém de verdade a partir do momento que ela começa a fazer uma terapia comigo, beleza? Psicólogo não fica assim analisando à toa, não, gente. Dá muito trabalho, é algo muito sério, é difícil, tá? Mas aí, gente, eu resolvi tocar nesse tema com vocês porque tem me assustado a falta de flexibilidade e aceitação consigo mesmo e com os outros, tá? Sabe quando não há troca? Sabe? Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Ei, Biel, da Bolim Bolon Cake chegando aqui também. Boa noite. Você chegou na hora certa. Boa noite, Cacá. E Carlinha, que bom que você tá aqui. Sabe como é que é a questão, gente, que eu tô falando? Por exemplo, você só se relaciona com quem pensa como você? Tipo, que gosta das mesmas coisas que você? Se fulano tem algum partido político, às vezes diferente do seu, ou tem algum tipo de conduta que você reprova, ou que você não gostou, por exemplo, aí ela já não serve mais, descarta, já não quer essa pessoa na sua vida, como é que é isso? Porque o seu pensamento ou o seu comportamento, ele pode ser assim, ó. Ou a pessoa tá comigo, ou ela tá contra mim. Um dos dois. E aí, como assim, gente? Como assim? Como é que se constrói relações saudáveis assim? Né? Porque nós somos humanos e, portanto, nós somos imperfeitos e nós somos contraditórios. Contraditórios. Né? Então, aprendemos, erramos e, inclusive, discordamos em muitos pontos. Faz sentido isso para vocês? E assim, será que vocês percebem, gente, como é que a gente é contraditório o tempo todo? Né? Como é que você muda de opinião? Né? E como é que você também erra? Né? E por que com o outro isso seria diferente, gente? Será que com o mesmo rigor, eu fico me fazendo essas perguntas e eu queria muito que vocês refletissem sobre isso, tá? Será que com o mesmo rigor que você julga o outro, você também julga a si mesmo? Entende? Então, assim, até que ponto você se permite de verdade se relacionar, ser, existir com o outro? Entendeu? Até que ponto você permite que o outro seja quem ele é? Até que ponto vocês conseguem fazer isso, entendeu? Até que ponto você permite que você mesmo e o outro sejam imperfeitos, contraditórios e mesmo assim você ame e você conviva com esse outro?
Ou até com você mesma. Entende? Com você mesmo. Vocês percebem o que eu tô querendo dizer? Que eu tô aqui fazendo uma linha de raciocínio com vocês, tá? Então, assim, gente, nós precisamos parar de viver no mundo da ilusão, tá? Da perfeição, do ideal, que ninguém erra, que ninguém tem dificuldades, não é verdade? Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, né? Todo mundo tem dificuldade. E aí eu fico me perguntando, será que é possível ser, existir nesse mundo, gente? Será que é possível? Será que é possível a gente se mostrar do jeito que a gente é de verdade e permitir que o outro seja assim também? Sabe? Boa noite, mãe. Boa noite, Nini. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui. O Caio está falando, às vezes a gente só entende o outro quando passa pela mesma situação. Exato, né? Porque às vezes a gente, e isso é até uma coisa que eu vou falar em outro momento, da questão da importância da gente se mostrar imperfeito também, tá, gente? Então, assim, como é que é isso tudo para vocês, gente? Faz sentido o que eu tô falando aqui? Aperta o coraçãozinho aqui para eu entender que faz, tá? Assim, o que eu tô querendo que vocês reflitam, gente, aqui é sobre as ilusões que criamos para nós mesmos e para os outros. Será que a gente está preso, sabe, em verdades absolutas e na ideia de perfeição? Sabe? Porque isso pode machucar muito você mesmo, tá? E machucar o outro também, sabe? Até que ponto, por exemplo, quando algo te incomoda no outro, você realmente busca compreender o que levou ele a ter, aquela pessoa a ter aquele comportamento, ou aquela atitude, você se pergunta, por que fulano é daquele jeito? Entende? Por que que, ou simplesmente assim você vai e deixa de lado, deixa de seguir, né, de falar com a pessoa, ou simplesmente bloqueia ela aqui no Instagram, né, ah, não quero ver mais. Como é que é isso para vocês? Entende? Boa noite, Edson, que bom, é a diva da psicologia. Boa noite, gente. E aí, sim, gente, será que vocês não estão numa postura assim? A Vanessa tá falando aqui, a perfeição ou tentar ser pela cobrança, né? É verdade, né? Para você se adequar a padrões, para vocês fazer parte de um grupo, né? Até que ponto você tá mentindo para você mesma, né? E aí eu fico pensando nessa questão do outro, né? Às vezes a dificuldade de lidar com esse outro que é diferente, que é imperfeito também. E aí, como é que você às vezes desconsidera todos os acertos e só vê os erros, as faltas? Sabe? Será que você precisa mesmo eliminar esse outro da sua vida só porque ele pensa, sente, é diferente de você? Sabe? Porque o outro, por que será que o outro ser diferente, gente, nos incomoda tanto? E aí eu queria ver com vocês o que vocês acham. Quer ver, por exemplo? Será que é a falta de controle que a gente percebe que a gente não tem controle? Será que é o outro fazendo você duvidar das suas certezas, de tudo aquilo que você acredita? Sabe? O Biel falando aqui, lives da Priscila todo dia, por favor. Nossa Senhora! E assim, gente, será que nessa questão das vezes a gente ter essa dificuldade de lidar pro outro, lidar com o outro, né, da imperfeição do outro, será que é esse outro também mostrando como você é frágil, como você é vulnerável, que você também não sabe tudo, sabe? Será que o outro te mostra que era ilusão você até se achar evoluído espiritualmente, equilibrado? Porque quando a gente pega uma pessoa que é muito diferente da gente, ela testa a gente o tempo todo, no sentido assim, gente, eu não consigo ter equilíbrio com essa pessoa está me mostrando que eu achei que eu tinha uma evolução que eu não tinha. A Luciana está falando aqui, sempre busco entender o que o outro quer dizer com suas atitudes, algo a me ensinar. É esse movimento que eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer, né? Porque, sabe o que eu tô querendo dizer, gente? Que a vida fica empobrecida, tá? Ela fica chata se a gente só convive com iguais, tá? Com os que consideramos perfeitos ou muito parecidos com a gente. A vida fica empobrecida. Empobrecida, gente, sério. Então, até que ponto isso não é uma dificuldade, por exemplo, de você lidar com a impermanência?
de você lidar com até que ponto isso não é uma dificuldade de, por exemplo, você se abrir para o novo, para algo diferente, sabe? O Vinícius está falando aqui, meus valores podem ser diferentes dos valores do outro. Acho que é nesse ponto que nos sentimos incomodados. E aí, o que acontece, né, Vinícius? Assim, viver é estar em contato. Como é que a gente vive sem não ter esse contato com o outro? Né? A Carla tá falando aqui em casa eu sempre peço feedback. Minha atitude está certa ou errada? O que a pessoa sentiu? Isso é maravilhoso, é mostrar que você está se importando com o outro, né? Então, assim, gente, em contato com... viver é você estar em contato com o outro e estar em contato com você mesmo também. Então, assim, aí eu fico me perguntando, se eu não quero lidar com a imperfeição, a dificuldade do outro, até que ponto eu também lido com a minha imperfeição? Porque se eu não quero ver isso no outro, provavelmente eu não quero ver isso em mim. E aí o Caio tá falando aqui, a vida fica chata, igual o BBB agora. Povo muito estranho, né? Muito perfeito, né? E aí não conecta, né? Não parece ser real, né? Então, assim, até que ponto, né, gente? Se eu tenho dificuldade de lidar com a imperfeição do outro, eu me amo e eu também me aceito, sabe? Então, assim, até que ponto eu me permito realmente ser diferente das outras pessoas, né? Até que ponto você se permite fazer o seu caminho, sair desses padrões, sabe? Porque precisa de muita coragem para fazer isso, muita coragem, né? E a coragem principalmente de não agradar, de não agradar. E assim, sabe uma coisa que eu também percebo e que pode te incomodar também, gente? Já reparou como as pessoas certinhas, muito perfeitinhas, também podem nos incomodar? Sabe? Nem sempre é porque ela tá fazendo ou está num lugar que a gente gostaria, não é isso não. É porque ela não parece ser humana. A pessoa não parece ser humana. Sabe? De tão perfeita que a pessoa é irritante. É irritante. Então, assim, aí é tão perfeita que você não consegue uma conexão real com ela. Porque você fica se sentindo um ET, né? Então, as pessoas só parecem perfeitas, tá, gente? Ninguém é. Nada como a vida real, a convivência para mostrar isso pra gente, tá? É preciso entender, assim, também que a questão de você mostrar a sua vulnerabilidade, errar não é fracasso, tá? Muito pelo contrário. Quando você se admite falho, imperfeito, humano, você se conecta muito mais com as pessoas, muito mais. É aquela coisa, nossa, você está falando exatamente o que eu estou sentindo, eu sinto assim também. A pessoa ela começa a ficar à vontade com você, né? Você pode ganhar muito mais, gente, se de verdade, quando você aprende a integrar os opostos, tá? A luz e a sombra que você tem dentro de você, e a luz e a sombra que tem dentro dos outros também. Sabe quando você aceita as diferenças e você acolhe as diferenças? Então, assim, viver é difícil, gente, é muito difícil, né? E todo mundo sofre. E nem sempre, sabe? Olha só que bonito isso que eu tô pensando aqui. Nem sempre a pessoa tem os mesmos recursos emocionais, financeiros e até intelectuais que você tem. Entende? Então, assim, eu tô falando tudo isso, gente, porque muitas vezes no racional, tá? No racional, a gente até sabe disso tudo, mas no emocional você não registra isso. Você sabe isso na teoria, mas você não sabe isso na prática. Na hora que vai, então tá, então vamos fazer um teste. Vamos colocar fulana ali na frente dela. Vamos ver como é que ela vai sair. Entende? Então, às vezes isso aqui tá no seu plano racional, mas no seu emocional, de verdade, você não tá conectando com isso. E aí, o que acontece? Aí vem as cobranças, tá? Aí vem as expectativas em relação a si mesmo, em relação a esse outro que é diferente de você, tá? Minha mãe tá falando aqui, ó, Nilza, o problema é quando a pessoa se acha perfeita e acha que os outros não são. Nossa, que preguiça que dá, né? Que preguiça. Até uma certa arrogância, né? É uma falta de humildade, né? De não querer se abrir para o novo, de não querer se abrir para outros pontos de vista. O Edson tá falando aqui, Biel é insuportável e isso que me faz amar tanto ele. Ai, ai, gente. E aí, gente, na hora que a gente vê esse outro que é muito diferente da gente,
É você fazer aquele esforço para buscar compreender, para buscar aceitar, para buscar aprender, ou até, assim, às vezes para parar, sabe, de criticar esse outro, tentar segurar aquele impulso que às vezes a gente fica de querer convencer, de querer ter razão, de querer dar a última palavra, sabe? Querer ensinar o outro, ô fulano, vem aqui que eu quero te mostrar que você tá errado, sabe? Quando a gente fica nesse impulso de falar pro outro que ele, não é bem assim, sabe? Dar uma segurada nisso, né? Ei, Débora, boa noite, que bom que você tá aqui, que legal. Então, assim, muitas vezes, gente, para a gente aprender a lidar com a imperfeição do outro e até a nossa, nós precisamos entender que cada um tem um momento certo, tá? De mudança, de melhora, e que isso é extremamente individual. Às vezes uma coisa que você está vendo agora, aquele outro que convive com você, ele só vai ter condições de ver isso muito lá na frente. E aí, quanto mais você fica forçando, igual ferrinho de dentista lá, cutucando a pessoa, mais dificuldade ela vai ter. Então, assim, muitas vezes também, gente, é preciso até ter uma humildade, tá? De reconhecer que você não tá dando conta também de lidar com essa imperfeição do outro ou o fato dele ser muito diferente de você. E que tá tudo bem. Tá tudo bem também. Sabe por quê? Só que assim, você precisa ter consciência disso que eu tô falando. Porque muitas vezes, por exemplo, você sabe que você é pavio curto. Você sabe que você é pavio curto. E aí você está tentando melhorar isso, tá? Aí vem uma pessoa no seu dia a dia que também é assim, pavio curto. E ela tá igual um espelho lá para você, te mostrando tudo que você tem dificuldade, tudo que você tá numa guerra interna para mudar, entende? E aí, o que acontece? O que o Caio tá falando aqui? Confesso que às vezes me pego querendo impor meu ponto de vista e não só expondo, tá vendo? A gente tem essa tendência, gente, de querer convencer o outro, de querer falar assim, olha aqui, mas olha aqui o que eu tô enxergando. E aí quando esse outro fala, não, eu não tô enxergando isso, a gente fica com raiva porque a gente quer ter razão. A gente tem muita necessidade de ter certezas, de ter base, de ter razão. A gente sofre com isso. E aí é claro, por exemplo, se você está diante de uma pessoa que tem a mesma dificuldade que a sua, é claro que vai ser difícil manter esse relacionamento. Principalmente se você tem dificuldade de aceitar que você é assim. Principalmente quando você nega que você é assim, né? Então, o que eu estou querendo dizer? É você procurar não abafar quando você vê um sentimento ruim, quando você vê uma característica ruim sua, mas compreender o seu sentimento nesse momento. Tanto quando você percebe alguma coisa ruim, né, assim, tanto em você quanto no outro, você virar e falar assim, peraí, o que tem aqui atrás? Por que eu tô tão incomodada? Você se perguntar do sentimento ao invés de você buscar negar, entende? Porque o que acontece? Se você nega, se você abafa, se você não dá atenção, o relacionamento acaba. A relação que você tem com esse outro acaba, não vai pra frente, tá? Então, assim, o que acontece, gente? No atual estágio evolutivo que a gente tá, o amor, a amizade não é incondicional, tá, gente? Não é. A Luciana tá falando aqui, acredito que o que incomoda no outro é o que falta em nós. É, pode ser também. Ou pode ser algo que a gente tenha muito também, tá, Lu? Assim, no sentido de, nossa, fulano tá me irritando porque eu tenho isso também, mas eu tô com dificuldade de admitir. Ou às vezes pode ser essa questão que você tá falando, né? Fulano tem uma característica que você admira, que você gostaria de ter, e aí por isso você tá tão incomodado com ele, tá? Mas assim, gente, nós projetamos muitas fantasias, idealizações nos relacionamentos com o outro, tá? O amor, as relações hoje são muito efêmeras, assim, líquidas, sabe? Como diria o Zygmunt Bauman, né, que é filósofo, né? O coração, gente, o nosso emocional, ele é muito caprichoso. Muito caprichoso. A gente quer ter as nossas demandas atendidas. No fundo, é só isso que a gente quer, né? E assim, cuidado, tá, gente, com esse exigir demais do outro, de si mesmo e do outro, tá? Por exemplo, vocês se decepcionam muito com vocês mesmos, assim, com as metas que vocês não conseguem cumprir, sabe? Com a forma, como é que com a forma como você lida com as pessoas também? Às vezes você vira e fala assim, poxa, por que eu não consegui fazer aquilo? Por que eu agi daquela forma com fulano?
Sabe, você também se questiona muito e tem muita dificuldade, assim, de reagir diante das dificuldades e aí você fica se criticando. Porque o que acontece, gente? Cuidado para não ficar preso na culpa, tá? Que é quando a culpa quando em relação a essa dificuldade que você tem em relação a você mesmo, tá? E para você não ficar preso, por exemplo, quando alguém te decepciona, por exemplo, na mágoa, tá? Né? Quando você fica assim triste com aquela outra pessoa. Vinícius está falando aqui, sensação de fracasso quando não atingimos uma meta estabelecida. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com essa autocrítica que provavelmente é exacerbada, sabe, de idealizações, de uma dificuldade de lidar com a nossa imperfeição e com a dificuldade que às vezes a gente está de perceber que aquilo ali é o nosso limite, que é o que a gente está dando conta naquele momento. Então, assim, existe, gente, a culpa saudável, né? Que é aquela que eu aprendo com o meu erro, eu ressignifico e dali em diante eu decido ter uma conduta diferente, né? Tem essa culpa. E tem a culpa que te paralisa, que acaba com a sua autoestima, sabe? Tá errando muito? Você tá errando muito na sua vida? Então busca compreender o que está acontecendo. Será que você não precisa parar um pouquinho para ouvir seus sentimentos? Sabe? Para fazer essa análise que a gente está fazendo aqui junto, para se fazer essas perguntas, sabe? Será que você não precisa de uma ajuda, de uma terapia para resolver isso, por exemplo? Para começar a olhar para você mesmo de uma forma diferente? E até para você olhar para os outros de uma forma diferente, mais tranquila, para você melhorar os seus relacionamentos? Porque o que acontece? A Lu tá falando aqui, as dificuldades me tiram da zona de conforto. É verdade, né? Porque por isso que o diferente incomoda tanto, né? Porque ele te tira do que você sabe, do que está seguro ali para você. Entende? Então, assim, quando a dificuldade, gente, for em relação ao outro, e aí vem a decepção, né? Por exemplo, se pergunta: será que você não criou muita expectativa? Será que não criou muita expectativa? Será que você falou realmente da sua necessidade para o outro? Será que você verbalizou isso? Quando a gente não fala, gente, qual que é o problema? Quando a gente não expressa o que a gente sente, tudo isso, sabe o que vira? Vira mágoa, vira raiva, vira perda de autoestima, vira ressentimento. Você fica com tudo isso aí dentro, entende? E assim, decepção guardada, gente, o que acontece? Tanto em relação a si mesmo, tá? Como em relação ao outro, só faz mal, gente, de verdade. E sabe por que é tão difícil a gente expressar a nossa decepção, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação ao outro? Porque você se sente bobo, você se sente boba, você se sente vulnerável, tá? E é muito difícil a gente admitir para o outro, e até para a gente mesmo, que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis, que a gente precisa do outro, que a gente não tem todas as respostas, sabe? E assim, se você se decepciona muito com você mesmo, tá? E tá sempre num sofrimento, numa postura de crítica, de martírio, tipo assim, eu não aprendo, eu sempre faço tudo errado, eu sempre me decepciono com as pessoas, começa a se perguntar, gente, o que o Edson está falando aqui? Deixa eu ver. Temos que tomar cuidado porque esse excesso de crítica pode ser uma autossabotagem da nossa vida e nas nossas relações. Sim, né? Porque aí eu critico, né? Aí eu fico num lugar, né, que eu não quero me comprometer às vezes, né? E aí é mais fácil me afastar, digamos assim. E assim, nesse movimento aqui que eu estou fazendo, gente, desse raciocínio, eu queria que você se perguntasse: por que você se cobra tanto? Sabe? Suas expectativas realmente têm sido razoáveis? As suas expectativas são razoáveis, são reais? A Gabi está falando aqui, a cobrança dentro de si é a pior e a mais massacrante. Eu concordo, Gabi. Nosso pior inimigo está aqui dentro, não está fora. Nós somos, assim, carrascos terríveis de nós mesmos, tá? Somos mesmo. Então, assim, o que acontece, gente? Quando você aprende a se conhecer, né, a lidar com a decepção, a lidar com a frustração, a lidar com a questão do limite que às vezes você tem e o limite de até onde o outro consegue ir também, né? Quando você começa a perceber tudo que há de bom e ruim dentro de você, por exemplo, você entende, principalmente aceita
que isso também acontece com o outro. E aí você evolui, entende? Porque aí você começa a ter tipo mais compaixão por você mesmo e pelo outro. E assim, é muito infeliz, gente, é muito infeliz mesmo, de verdade, aquele tipo de pessoa que só olha para si mesmo e para os outros e só enxerga defeitos. Tem que mudar essa lente, gente, tem que mudar, sabe? É preciso, a pessoa que às vezes só fica vendo crítica, defeito, ela tá muito rígida, sabe? Presa, tá faltando flexibilidade na vida dela, tá? Sabe aquela coisa, ou tudo ou nada, ou 880? Não pode, gente. Nós transitamos, tá? O tempo todo, tá? Entre o bom e o mal, entre o erro e o acerto, entre a luz e a sombra, o tempo todo. A Gabi tá falando aqui. Acho que o meio que eu trabalho, por ser uma coisa minha, cada dia que passa eu me cobro mais ainda. Caio sabe disso. A gente tem que tomar cuidado para não entrar na pilha das pessoas que às vezes estão assim e acabam influenciando o nosso comportamento, tá, Gabi? A gente tem que às vezes se blindar, fazer uma blindagem emocional, sabe? E quanto mais você se conecta com o que você acredita, com o que você acha certo, o que é o seu real propósito, menos você dá atenção para esse ambiente que está te machucando, que está te maltratando, entende? Então, assim, é uma questão também de você focar aonde onde merece sua atenção, sabe? Foca no que está funcionando, no que está dando certo. E se esse ambiente não tá bacana, tenta descobrir formas de se blindar, tá? A Luciana tá falando aqui, as experiências nos mudam, as experiências mudam diferente das vivências. É porque cada um tá numa vivência, né? Cada um tá num momento de vida, é aquilo que eu falei mesmo, tá? Então, assim, gente, quando você aceita isso, você pode transformar. Quando você percebe que você tem o bom e o ruim dentro de você e que tá tudo bem, que para todo mundo é assim, aí sim você acolhe e transforma. Porque você só pode transformar aquilo que você admite, aquilo que você enxerga. Se você não enxerga, como é que você vai transformar, gente? Como é que você transforma? Não tem como, entende? Então, assim, o problema às vezes, gente, é você ficar negando, sabe? Negando o tempo todo que isso está acontecendo, que você está vendo essa dualidade, essa ambiguidade, tanto dentro de você como nas pessoas também, tá? Então, gente, amor, viver, se relacionar é aceitação, é deixar fluir, tá? É tentar não ficar tanto tempo controlando, sabe? O que eu tô sentindo, o que o outro tá sentindo também, o que o outro tá fazendo, deixa fluir, sabe? Nosso problema, gente, na vida tem sido a mania, sabe de quê? De colocar rótulo, sabe? Em nós mesmos e nas pessoas. Ah, fulano é mal educado, fulano não tem responsabilidade. Olha só, quando você coloca um rótulo, tanto em você quanto no outro, isso é fixo. Não tem como mudar, não tem o que fazer. Entende? Olha como é que pesa isso, as nossas relações. Faz sentido isso que eu tô falando, gente, pra vocês? Né? Então, assim, quando a gente coloca rótulo, quando a gente fica preso no padrão, quando a gente faz isso tanto em relação a gente quanto em relação aos outros, é esse o problema, tá? Então, assim, busca entender a si mesmo, busca entender as outras pessoas, tá? Busquem compreender as circunstâncias, tá? Às vezes a pessoa é um amor de pessoa, né? Um doce de pessoa, uma pessoa muito bacana, mas às vezes ela tá num ambiente extremamente aversivo, um ambiente de muita competição, um ambiente, né, tóxico, digamos assim, e aí às vezes ela vai mostrar a pior parte dela, entende? Então é você também fazer esse movimento de ampliar o seu olhar diante do que está acontecendo, tanto com você como em relação a outra pessoa, né? Então, assim, aceitem que certas coisas nós demoramos para aprender, tá, gente? A gente demora muitas coisas para aprender, a gente demora. E nem sempre, e para você se acolher, tá, gente? Para vocês conseguirem dar conta de tudo isso, lembra que nem sempre você teve esse conhecimento, tá? Que você precisou passar por aquela dor e às vezes justamente você está conseguindo mudar agora porque você passou por ela, entende? Certas coisas a gente precisa passar para a gente dar conta de mudar. Se você não conhece, se você não vive aquilo, você não consegue mudar, você não consegue transformar e muito menos entender, entende? Então, assim, muitas vezes na vida, gente, o que acontece, tá? Algo muito ruim tem algo muito bom também.
porque é isso que eu tô falando. Se você joga fora o que você considera ruim, o que você considera uma falha, o que você considera um defeito, digamos assim, você deixa de descobrir o bom, tá? Você deixa às vezes de perceber a lição que tinha ali para você, sabe? O avançar de fase que você ia fazer, entende? Às vezes o videogame não é assim, gente. Caio tá aqui, PlayStation não é assim, Caio. Tipo, vai ficando difícil, difícil, e aí só assim você pode pular de fase? Não é assim que funciona, gente? Por que na vida ia ser diferente? Entende? Então, assim, é isso. É basicamente isso, gente. O que acontece? A felicidade real, gente, vem quando você aprende a soltar esse controle. Tá? Essa necessidade de controle, essa necessidade que o outro seja igual a você, essa necessidade que o outro pense igual a você, a necessidade que às vezes você tem de dar conta de tudo e aí começa a ansiedade, a aflição, tá? Aqui a Luciana tá falando, as imperfeições sempre faz sentido? Lu, as imperfeições são um convite, tá? Um convite de autodescobrimento, né? Se for em relação a você, e se for em relação ao outro, de você ampliar esse olhar, como eu tô falando aqui. O Caio acabou de falar aqui, ó, exatamente, a dificuldade faz crescer. A Carla também falou, bem verdade. É isso, às vezes a gente precisa tomar uns solavancos na vida, gente. Senão a gente não sai da zona de conforto. Fala que não é. Pode fazer um mini flashback aí comigo, gente. Nos momentos mais desafiadores da sua vida, com certeza foi o momento que você mais aprendeu e você mais cresceu. Me responde aqui, gente. Fala se não é assim que acontece. Naqueles perrengues, naquelas matérias difíceis da faculdade que você tem que se dedicar, são as coisas que você fixa, são as coisas que você lembra da faculdade, você se sente orgulhoso com com aquela sensação de dever cumprido. Deixa eu ver aqui, vê se não faz sentido, gente. Me fala aqui, aperta o coraçãozinho aqui para eu ver se não faz sentido mesmo, né? Então assim, gente, é isso, sabe? Você deixar um pouco essa necessidade de sempre acertar, de sempre estar certo. A gente não sabe de tudo, não tem como a gente saber de tudo. E aí quando você começa a se perdoar, tá, gente? Você começa a perdoar os outros também. Você começa a apreciar o que você é, o que você tem. Você também começa a fazer esse movimento, tá? Quando você começa a ter compaixão e paciência tanto por você quanto pelo outro, tudo se transforma ao seu redor, gente. Tudo se transforma ao seu redor. E assim, nós estamos, gente, em eterna construção, tá? Nós não sabemos, nós não nascemos prontos, tá? E nós não morremos prontos também. A vida é movimento, gente. A vida é esse eterno movimento, tá? E aí, eu quero dar algumas dicas, tá, gente, para vocês acolherem a imperfeição e para você, mas não paralisarem diante das suas questões. Combinado? Vamos ver. Lembra, gente, tá? Do poder do esforço, tá? Das pequenas atitudes, dos cuidados diários, da disciplina, dia após dia, tá? E assim, comecem fazendo o possível, tá? O que você dá conta de fazer? Escolhe uma coisa para você atingir, vai lá e foca nisso, tá? A Damiana tá falando aqui, meu TCC foi assim, muitas lágrimas, mas no fim uma alegria, tá vendo? Uma sensação de dever cumprido e isso me mostrou que sou capaz de várias coisas, tá vendo? O aprendizado, a lição, quando você só olha o ruim e você não descobre o bom, né? Que é a sua capacidade de superação, de vencer, tá vendo? Então, assim, muitas vezes, gente, é você começar fazendo o possível, igual eu tô falando aqui. Muitas vezes, só de você ter consciência do problema e se colocar em movimento já é muita coisa, gente. Quantas pessoas estão aí dormindo na vida, gente? Quantas pessoas não estão aí, tipo, responsabilizando o governo, o mundo, todo mundo, ao invés delas se responsabilizarem? Quantas pessoas não estão assim, gente? Quantas pessoas? Né? Então, assim, só de você já estar conseguindo ver que você tem algo a melhorar, ó. Uau, que bacana, gente, que bacana, tá? Então, assim, não tentem, tá? Camuflar as emoções de vocês, tá? As coisas que consideram ruim dentro de vocês, busca compreender, busca entender qual que é o convite daquele mal-estar, tá? Porque dentro de nós, gente, existem dois lobos.
um lobo bom e um lobo mau. Vence aquele que você alimenta. É basicamente isso. Você escolhe o que você vai alimentar, tá? E assim, tenta também, tá, gente, controlar a ansiedade de resolver tudo, sabe, de querer tudo para ontem. Tenta controlar essa ansiedade de soluções mágicas, assim, sabe? Tipo, suporta, tá, gente? Tenta suportar os altos e baixos. Tenta suportar a impermanência. Tenta aprender. Ao invés de você ficar lá se afogando no mar que está agitado, tenta boiar. Tenta parar um pouquinho e racionalizar. Tenta olhar para dentro de você. Tenta fazer esse movimento na hora que tiver tudo muito confuso, ao invés de você ficar se debatendo, tá? E assim, cuidado, muito cuidado, tá? Com o perfeccionismo, tá? Que provavelmente, às vezes, é essa coisa da dificuldade de lidar com a imperfeição. Aquele perfeccionismo, sabe, gente, que te limita, que te domina, que te aprisiona, tá? Que pode ser também uma tentativa neurótica sua de nunca errar, né? De evitar esse erro, de evitar a crítica a qualquer custo, tanto a autocrítica quanto a crítica do outro, né? Então é aquele perfeccionismo que faz com que você nunca se sinta satisfeito, você nunca está satisfeito na vida, sempre está faltando alguma coisa, e aí você acaba procrastinando, tá? Procrastinando coisas, atitudes que te trariam paz, que te trariam alegria, né? Que te trariam prazer, que te trariam realização, tá? Então, assim, se arrisquem mais, gente. Por favor, se arrisquem mais, tá? Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vou testar esse negócio. Peraí. Vamos ver. Acho que a pergunta que está aqui está fugindo totalmente do assunto, gente, falando de teoria dos esquemas. E assim, eu não gosto muito de falar dessa questão da teoria dos esquemas, por quê? Porque o que acontece? A questão toda é que eu gosto de falar de forma prática. E às vezes, se eu for explicar a teoria, fica um negócio chato, maçante. Eu gosto de colocar, às vezes, de uma forma mais simples, de uma forma mais assim, vida real, sabe? Então eu posso até pensar de uma forma assim, mais tranquila, falar dessa teoria dos esquemas aqui, mas eu acho que vai fugir um pouco do assunto que eu escolhi hoje, tá? Só por isso que eu não vou responder aqui. E assim, gente, é isso, tá? Que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, me manda aqui rapidinho, porque é um milagre não ter caído, né? E assim, gente, a gente se vê na próxima quarta-feira, no mesmo horário, tá? Eu não tô fazendo mais tarde mais, porque o Instagram tá ficando muito instável, tá bom? E aí eu vou participar, gente. Aliás, eu quero convidar para vocês, eu não sei se o Edson tá aqui, eu vou fazer uma live no Instagram dele, tá? Na sexta-feira, o Edson é meu amigo, meu colega de profissão, e nós vamos falar sobre ansiedade. O Edson vai falar de ansiedade e sono, tá? E eu vou falar de ansiedade nos relacionamentos, tá bom? Então vai ser lá no canal dele, eu vou divulgar o banner aqui, tá? Vocês fiquem acompanhando nos stories e tal, que eu vou colocar o banner dessa participação que eu vou fazer lá no Instagram dele, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês não têm perguntas, aqui, ó, estilo. O Edson tá aqui, gente. Vocês vão lá no perfil dele, @Edson Paulo Psicólogo, que a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre ansiedade, né? A questão, às vezes, do sono que fica todo atrapalhado, essa ansiedade nas nossas relações, tá bom? E vai ser muito legal, vai ser um bate-papo muito gostoso, tá? Eu vou encerrando aqui hoje porque eu deixei vocês com muitas perguntas e eu espero que vocês estejam refletindo aí, tá? Em como aplicar isso na vida de vocês, porque eu gosto disso. Eu gosto de conhecimento que transforma, que coloca a gente para frente, que coloca a gente para se sentir melhor, tá? Vocês gostaram, gente? Foi legal? Manda os coraçõezinhos aqui para eu ver. Aperta aí, deixa eu ver. Então é isso, tá, gente? Boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. Suportem os altos e baixos dessa quarentena, tá bom, gente? Isso vai passar, tá? Vai dar tudo certo. Tenta boiar, tenta fazer esse movimento de introspecção, tenta suportar as alterações das emoções, os altos e baixos que vão acontecer, um dia de cada vez, tá bom? E qualquer coisa eu tô aqui, tá?
Um beijo grande para vocês. A Carla tá falando aqui, irei assistir com certeza, a Damiana. A Carla, muito bom, Pri, reflexão está trabalhando aqui na cabeça, que legal. Isso aí, gente, a ideia é essa, é conhecimento para transformar e vocês colocarem em prática. A Ana aqui tá falando também, muito bom, Pri. Parabéns, obrigada, Ana. Você também é maravilhosa. Eu assisti sua live ontem. Aprendendo muito, a Vanessa falando vai dar tudo certo, sim, temos que ter fé. Tá vendo, gente? É focar no que a gente tem controle, que é o nosso comportamento, os nossos pensamentos e vai dar tudo certo, tá? Tenho certeza. Um beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau.